com o teu coração, com o teu pensamento. Coloca o teu pedido diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que onde dois ou mais estiverem ali, Ele está também. E aquilo que a gente ligar na terra é ligado nos céus, que desligar na terra é desligado nos céus. Então esse é um momento bom da gente orar todo mundo junto pelos nossos pedidos, amém? Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. Eu quero te pedir primeiro que o Senhor nos perdoe pelos nossos defeitos, por tudo aquilo em nós que entristece o Teu coração. Pai, eu quero te pedir também que o Senhor tire do nosso coração, do nosso desejo, tudo aquilo que não faz parte do Teu plano na nossa vida. Mas aquilo que está em conformidade com o Teu plano, realiza, Senhor. Pai, abre as portas, abre portas onde não existem, destrava as nossas bênçãos, traz, Senhor, saúde, traz prosperidade, abençoa as famílias, Senhor, traga de volta aquelas pessoas que se afastaram, Senhor, muda corações e mentes e situações. Eu coloco diante de Ti porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagres. Eu declaro da bênção de Cristo sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Chamar as crianças aqui para a gente poder orar por elas. Hoje tem menos criança na igreja, né? A igreja está um pouquinho mais vazia hoje. Vem aqui, vem. Pode vir com o tio Bruno. Já vem sozinho. Mabel, ¿se quieres traer tus hijos también para que nosotros podamos hacer oraciones por él? Sí, puede venir también. Vem aqui, só tem... Aqui, vem cá, traz a Isabelinha. Isabelinha daqui a pouco vem caminhando também. Hola, puede venir aquí también para recibir oraciones también. Estendam suas mãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu coloco diante de Ti agora todas as crianças dessa igreja, todos os jovens, os que estão aqui, os que não estão em casa também. Pai, nossos filhos, netos, sobrinhos, irmãos, que o Senhor derrame da Sua graça sobre cada um deles, Pai. Senhor, cuida de cada área da vida deles, não permita que se desviem jamais. Onde quer que eles estejam, eles sejam sal da terra, luz do mundo, Senhor. Que os Seus anjos cuidem para que eles não tropecem. Onde quer que eles estejam, sejam abençoados por Ti. Nos capacite também para que nós possamos educá-los nos Seus caminhos, para que se tornem homens e mulheres de Deus. E eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Puede sentar-se agora. Hoje as crianças vão ficar aqui, né? Não vão lá embaixo, né? Ele já força do hábito. É porque hoje está sem a salinha, né? Hoje as crianças não vão para a salinha. Foi-se embora. Se as pessoas não vão para a salinha, ele vai. Isso aqui é uma criança acostumada a vir para o culto, receber oração e descer para a salinha todas as vezes. É que nós vamos passar 2 semanas... Nós vamos passar 2 semanas sem a salinha ali, né? Então ele já... Glória a Deus, amém. Amém, irmãos. Antes de eu começar a pregação, eu só queria dizer para os irmãos que hoje nós temos um casal na igreja, né? Que é a Mabel, que eu chamei para vir aqui. O marido dela não está aqui agora, que é o Arquimedes, que é um casal de venezuelanos, né? Que vieram aqui para a igreja pedindo a nossa ajuda e que nós vamos ajudá-los agora. Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre como é que a gente vai ajudá-los. Então, quem puder, de alguma forma... contribuir, ajudar, às vezes o Arquimedes vai trazer o currículo dele para que a gente possa ver de que forma a gente pode ajudar ele a se empregar aqui em Brasília, né? A igreja vai ajudá-los com 2 meses de aluguel para que eles possam se assentar e, enfim, começar a vida deles, né? Eles não falam português direito ainda, tal, mas eles vieram no lugar certo, que é a casa de Deus, né? Onde a gente deve Está todo mundo junto, ajudando uns aos outros, porque hoje a gente estende a mão para um irmão, amanhã é o irmão que estende a mão por nós, né? E nós somos a casa de Deus e sempre cheios do Espírito Santo. E os frutos do Espírito são amor, paz, né? Cuidado, misericórdia. E a gente sempre precisa ter essas coisas todas, né?
Então, que Deus possa abençoá-los. A gente estende a mão, não porque a gente é bom ou melhor, mas porque nós podemos estender nesse momento e outra pessoa poderia estender amanhã. E eu sou muito grato de nós podermos ser instrumentos disso, né? E quem está em casa, inclusive, se quiser ajudá-los de alguma maneira, eu acho que o Diego talvez já tenha até colocado aí o QR Code da conta da igreja, né? É muito bom a gente poder ser instrumento de Deus e abençoar as pessoas, né? Me lembro ano passado, quando a gente saiu, a igreja inteira de van para poder entregar cobertores, né? É sempre muito bom. Aliás, nesse momento não dá para entregar cobertor para ninguém, porque Jesus, eu tô, eu hoje vou te contar, viu? Olha que eu nasci em Brasília, eu nunca achei que eu ia passar tanto calor na minha vida desse jeito. Mas tá tudo bem, né? Glória a Deus. Irmãos, agora vamos entrar na nossa pregação, que o Senhor fale conosco, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa eu colocar uma luz aqui, está meio escuro. Em Isaías 25. Isaías 25 a partir do 1. Pastora Lenita, coloca aí, por favor, no chat do YouTube. Isaías 25, 1. Quem for encontrando, pode se colocando de pé. Eita, que eu estou me ouvindo aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas. Tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Deixaste as cidades dos nossos inimigos em ruínas, as cidades cercadas de muralhas foram arrasadas. Destruíste os seus palácios e nunca mais eles serão reconstruídos. Por isso povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel. Pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto, mas tu tapa a boca dos estrangeiros, como uma nuvem diminui o calor no dia quente, assim tu calaste os gritos de vitória de homens violentos. Amém? Pode se sentar. Eu vou ler só mais uma passagem curtinha, que é Provérbios 18, 2, que diz assim: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao teu coração. Irmãos, como tem saído Isaías, como tem saído... Pastora Tatiana até ri, né? Deus tem muita coisa para falar, assim, né? E essa semana Deus tem falado muito comigo sobre os enfrentamentos dos nossos inimigos, né? Eu tenho, todas as vezes que eu tenho orado, todas as vezes que eu abro a Bíblia para orar, todas as vezes em que eu me paro para conversar com o Senhor tem falado sobre derrotar os nossos inimigos, né? E eu queria falar um pouco com vocês sobre os nossos inimigos, sobre como derrotar os nossos inimigos e o que significa isso, né? Porque às vezes a gente lê na Bíblia e a gente vê, porque vai derrotar os seus inimigos e serão destruídos e tal. E a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de amor, né? E a gente fica assim, mas como assim? Deus vai destruir aquela pessoa que é nossa inimiga? O que vai acontecer? Como que essa coisa se dá? E a primeira coisa que eu queria que vocês compreendessem é o seguinte: Deus fala na palavra dele que a nossa luta não é contra pessoas. Ele diz isso, a nossa luta não é contra pessoas. Ele diz que a nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra poderes celestiais do maligno. O que isso significa? Que, em geral, quando a gente está passando alguma luta na nossa vida, a gente está passando uma luta que ela é eminentemente espiritual. E às vezes as pessoas falam, mas os cristãos, eles espiritualizam tudo. Tudo eles acham que a guerra que é uma batalha espiritual. Tudo eles acham que é espiritual. O que acontece é o seguinte: nós somos um ser que é
corpo, alma e espírito. Você não vive só no corpo, você não vive só no espírito, você vive corpo e espírito. Você é o único ser que Deus criou dessa maneira. Deus não criou anjos assim, Deus não criou os animais assim, só você é corpo, alma e espírito. E aquilo que você vive nas 3 dimensões, por assim dizer. Tá? Para quem não compreende, às vezes, o que significa o corpo, a alma e o espírito, né? O corpo é isso tudo que você está vendo, você está acostumado, você sabe como é, você enxerga, você escuta, você sente cheiro, você come e tal. Esse é o seu corpo, né? E como a gente vive muito mais no mundo físico, a gente acaba não entendendo os outros, né? E a alma é onde estão os seus sentimentos, é onde estão os seus pensamentos. A alma é aquilo que eu estou triste, eu estou feliz, eu estou abatido, eu estou alegre. Né? Se a gente fosse viver direcionado pela alma, a nossa vida era uma grande montanha-russa. Né? Eu sempre lembro daquele filme do Divertidamente, né? Que tinha lá a raiva, a alegria, a tristeza, tal, tudo dentro da cabeça da pessoa. É como se você fosse viver pela sua alma, você ia viver desse jeito. E o espírito é o que está conectado ao Espírito de Deus, é o que vive no mundo espiritual. E o momento que você aceita Jesus como seu Salvador, que você é batizado, você passa a ser a habitação do Espírito Santo, e aí o Espírito está conectado com o Espírito de Deus, e você começa a dar os frutos do Espírito na tua vida, que é aquilo que eu estava falando. Qual é o fruto do Espírito? Né? Fruto do Espírito é amor, fruto do Espírito é bondade, é mansidão, é benignidade, né? E porque fruto da carne você podia entender como natureza humana. Quando você tinha só natureza humana, o fruto da carne, da natureza humana, é você se irar, você ter raiva, você ter ciúme, você ter ódio, você ter essas coisas todas. Então a gente passa a viver mais espiritualmente. E justamente para que a gente não tenha esse ser tão espiritual, tão desenvolvido na nossa vida, é que a gente passa tantas batalhas espirituais. E às vezes isso faz a gente entender muitas coisas, sabe? Esses dias a gente estava falando sobre uma pessoa que parece ser uma pessoa má. Por que eu estou dizendo parece ser uma pessoa má? Porque quando você olha as atitudes da pessoa, você fala, nossa, essa pessoa ela só tem atitudes más, né? E aí eu estava conversando, eu e Tati em casa, e eu falei assim, nossa, eu tenho muita pena dessa pessoa, porque essa pessoa é um grande fantoche na mão de Satanás. Porque ele faz o que ele quer dele. Porque como ele não tem um lado dele espiritual mais desenvolvido, ele vive pela carne, ele vive pela natureza humana e ele é usado o tempo inteiro. Infelizmente, muitas das vezes contra a gente. Mas ele é usado o tempo inteiro. Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a entender quais são as fortalezas que a gente vai derrubar. Que as fortalezas que a gente vai derrubar são fortalezas espirituais. São fortalezas que a gente não está enxergando aqui. E quando a gente lê Isaías, por exemplo, e o que é Isaías para a gente hoje? Né? Isaías para a gente hoje é a gente entender quando a gente cai, quando a gente reconstrói e quando Deus cuida de abrir as portas e derrubar os nossos inimigos e trabalhar em cada um de nós espiritualmente o que precisa ser trabalhado. Né? E esses dias eu estava... Eu sempre lendo, né, sobre vitórias e tudo. Segunda-feira, inclusive, saiu um negócio de vitória muito interessante. Estava lendo um salmo escrito por Davi, e aí esse salmo de Davi dizia assim, ai daqueles que levantam a mão contra os ungidos de Deus. Né? Era isso que dizia o salmo 33, se eu não me engano. Né? 35. Fala, vai daqueles que levantam a mão contra aqueles que são ungidos de Deus. Significa o quê? Significa que, tudo bem, aquela pessoa não é sua inimiga, mas... ai daquela pessoa que se levanta contra você, sabe? Porque se você é ungido de Deus e você está sendo cuidado por Deus, Deus está olhando para você. E por que eu estou te lembrando que Deus está olhando para você? Porque a gente olha para a tempestade e a gente não entende que Deus está olhando para a gente. A gente olha para as dificuldades e a gente não entende que Deus está agindo. Estava conversando esses dias, né, e falando sobre o momento em que o povo de Deus estava atravessando o deserto e Deus não mandava um monte de comida para eles carregarem um monte de comida por 20, 30 dias. Não era assim, sabe? Não chegava, de repente, aparecia um monte de comida e eles colocavam nas sacolas, eles colocavam nos vasos e colocavam lá nos carros para os bois carregarem e eles tinham comida durante 20, 30, 40 dias. Não era assim que acontecia. Eles estavam atravessando um deserto
E deserto espiritualmente falando, são momentos em que a gente está passando por aprendizagem, sabe? Se você está num deserto, é porque Deus tem uma coisa muito bonita para te ensinar, para você poder chegar do outro lado. Então você está passando por algum tipo de aprendizagem, mas Deus não deixa faltar mesmo no deserto. E o que ele fazia com aquele povo? Ele dava todos os dias segundo o que eles necessitavam. Então, aí quando você vai ler a Bíblia, você vê que eles tinham uma coluna de fogo para poder aquecer a noite, porque o deserto é muito frio, né? Eles tinham uma coluna de fogo para aquecer a noite, eles tinham uma nuvem que os protegia do sol durante o dia, e todos os dias de manhã aparecia o que a gente chama de maná, que era a comida que eles comiam. E quando eles tinham sede, Moisés batia na pedra, a pedra abria e saía água, né? Então era sempre ao seu tempo, à sua maneira, né? E aí eu estava falando com a Tati, e aí eu fui me lembrando de vários exemplos de coisas que a gente faz assim com os nossos filhos, sabe? Eu não sei como é você com os seus filhos, mas, por exemplo, quando eu era criança, a gente ia no supermercado, eu ia com a pastora Lenita no supermercado, e era compra do mês, né? Porque a inflação era muito alta, né? Então era uma compra do mês, aqueles 2 carrinhos cheios de coisa, todo mundo ia, e todas as pessoas que estavam no supermercado estavam fazendo compra do mês, né? Era um saco no supermercado, porque era gigante, cheio de gente comprando 2 carrinhos, porque tinha que dar para o mês todo, porque se fosse comprar uma semana depois, era muito mais caro, porque tinha uma inflação muito alta. Mas você chegava em casa, e eu me lembro que a minha mãe não deixava a gente tomar o Yakult todo, por exemplo, né? Porque senão ia acabar em 2 dias, né? Se ela entregasse na minha mão, acabava em 2 dias. Se entregasse na mão do meu irmão, acabava em 2 dias. E eu lembro que a gente fazia um furo bem pequenininho, assim, na tampinha, e a gente ia tomando bem devagarzinho, que era para durar. E eu lembro disso tanto, que o dia que eu saí de casa e eu tive o meu dinheiro, eu fui ao mercado e comprei um negoção lotado de Yakult, e eu pensei, eu vou tomar quantos eu quiser na hora que eu quiser. Sabe o que aconteceu comigo? Eu passei muito tempo no banheiro. Porque digamos que aquilo não foi feito para você tomar daquele jeito, tá? Então, eu passei bastante tempo no banheiro. E na outra semana, eu já não queria mais Yakult. Eu não queria nem olhar para a cara do Yakult, na verdade, né? Mas o fato é que as coisas que Deus vai fazendo na nossa vida, nós que somos muito menos sábios do que Deus, com os nossos filhos, nós somos sábios de entregar do tempo, o tanto certo na hora certa. Deus faz isso com a gente também. Ele também vai entregando aquilo que a gente vai usar naquele momento, do jeito que a gente pode fazer naquele momento. Aí você vai dizer, pastor, mas eu precisava de muito mais. Nesse momento eu precisava de muito mais. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu aprendi que todas as vezes em que eu me colocava diante de Deus e eu falava assim, Pai, eu não aguento mais, é como se Deus falasse assim para mim, aguenta, porque Ele está te trabalhando. E Ele está te trabalhando. Quantas vezes você já chegou para Deus e falou, eu não aguento mais? E aí parece que Deus apertou um pouco mais, e apertou um pouco mais. E é porque Deus é mau? Não, gente. É porque Deus está ensinando você para receber a vitória que Ele tem para você. Porque muitas das coisas que a gente vai receber de Deus, elas vêm na hora em que nós estamos preparados espiritualmente para receber. Porque se Ele desse lá atrás, você não estava preparado para receber. Então, quando Deus vem dar uma vitória, e hoje eu já me pergunto isso, sabe? Antes eu não me perguntava não, mas hoje eu já me pergunto. Quando Deus fala que vai me dar uma vitória, às vezes usa um pastor para falar comigo, um profeta para poder me dizer, e diz que vai me dar determinada vitória, eu já penso logo, quem será que vai receber essa vitória? É o Bruno de hoje? Ou eu preciso virar outro Bruno para receber essa vitória? Porque eu aprendi que na maior parte das vezes eu precisava virar outro Bruno para poder receber aquela vitória. É como se Deus estivesse falando assim, filho, lá no final desse deserto, eu tenho um oásis lindo, eu tenho uma terra prometida que você vai ficar encantado. Mas esse deserto é maior do que você pensa, porque você precisa estar muito mais preparado. Você precisa ter menos ego, você precisa ser menos egoísta, você precisa entregar mais o controle. Porque muitas vezes a gente não entrega o controle para Deus. É impressionante como a gente faz muitos planos para Deus fazer as coisas para a gente. A gente desenha exatamente como Ele vai fazer cada uma das coisas. E a gente fala, Senhor, eu quero que o Senhor haja de
forma A, B, C ou D. Você não entrega para Deus e fala, pai, me dá a vitória com relação a isso. Você fala, pai, me dá dinheiro de não sei aonde para eu poder pagar a conta tal. E aí Deus vai falar para você, mas não era assim que eu ia te dar essa vitória? Não, não era desse jeito tal. Porque ele desenha isso de outra maneira, sabe? E o que Deus está mostrando para Isaías ali é a visão do Senhor. Ele mostrou para Isaías qual era a visão do que ele faria. Ele estava dizendo, Isaías, a minha visão para você é essa. A minha visão para o meu povo é essa. E ele estava dizendo o que ia acontecer. Falou, vai acontecer que eu vou abençoar, vou destruir aqueles que se levantam contra você, eu vou levantar em bênçãos vocês, eu vou cuidar, eu vou fazer isso. E você acha que, na hora que Deus mostrou aquilo para Isaías, no dia seguinte isso aconteceu? Não foi assim. Não foi assim. Tanto que na hora que a gente abre Isaías, a gente já pensa, o que será que vem na hora que a gente vai ler Isaías? Mas não foi assim. Deus tinha uma promessa, e uma promessa de bênção e uma promessa de vitória. Mas ele precisava que aquele povo estivesse preparado para receber aquela vitória. E a maior parte das vezes a gente não recebe porque a gente não está preparado. Ah, porque você é mau, porque você é errado, porque você é pecador. Não, não é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente é mesmo, mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa ser outra pessoa. Aquela pessoa que estava lá atrás não é a pessoa que vai receber. Não é. Gente, a criança que recebe uma bicicleta para andar de bicicleta não é a mesma criança que depois vira um adulto e recebe um carro para andar de carro. Você não entrega um carro na mão de uma criança que sabe pedalar. Você não faz isso. Só que é a mesma pessoa tempos depois. Você entrega um chinelo para a criança que aprendeu a andar. Você sabe, a gente vai... São momentos distintos da nossa vida. Só que a gente entende essa evolução física, porque a gente vê as pessoas crescendo, porque as pessoas se desenvolvem fisicamente, ainda que elas não queiram. Mas a gente não vê a evolução espiritual. Porque as pessoas só se desenvolvem espiritualmente se elas quiserem se desenvolver espiritualmente. Se elas procurarem desenvolver espiritualmente. E muitas das coisas que Deus tem para você, Ele precisa que você se desenvolva espiritualmente, porque a sua luta é espiritual. Então, para você vencer a luta, você precisa desenvolver o seu espírito. E como é que você desenvolve o seu espírito? Como é que você luta essa luta espiritual? Bom, primeiro que você precisa ter uma intimidade com Deus, que muitas vezes a gente não tem. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer ouvir você e Ele quer falar com você todos os dias. E se você é aquela pessoa que você procura Deus só quando você está com problema, você está dando um sinal para Deus. Você está dizendo, pai, me deixa a vida toda com problema, que a vida toda eu vou te procurar, porque eu só te procuro quando eu estou com problema. Sabe? Então, é o primeiro passo. Agora, se você mostra a Deus que você é uma pessoa de relacionamento com Deus, que você está firme nos caminhos de Deus, independentemente do que venha a acontecer, porque também tem o contrário, tá? Tem gente que só está nos caminhos de Deus quando está tudo bem. Porque quando as coisas vão mal, xingam Deus e ficam chateados e vão embora e tal, e não é isso. A gente ama a Deus apesar das coisas que acontecem. Porque, como eu costumo dizer, Deus tem várias bênçãos para a nossa vida, mesmo quando a gente tenta atrapalhar Ele. Porque a gente tenta atrapalhar muitas das vezes. E é por isso que eu abri a outra passagem que fala sobre provérbios. Porque ali em provérbios diz assim, ó, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só naquilo que se manifesta que agrada ao seu coração. O que esse provérbio está dizendo? E olha, Salomão foi o homem mais sábio, né? Aliás, ele foi sábio até na hora de pedir sabedoria, né? Ele podia pedir tanta coisa a Deus, né? Deus falou que ele podia pedir o que ele quisesse e ele pediu sabedoria, né? E Salomão escreveu ali em provérbios, o que ele está dizendo é o seguinte, que o homem que é tolo, ele prefere as coisas que o agradam, ao invés das coisas que o confrontam. Ele não quer a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria vai confrontá-lo. Vai fazer com que ele mude. Eu vou ler de novo para você. Está escrito assim, ó, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só no que se manifesta que agrada ao teu coração. Está dizendo exatamente isso. Ele está falando, olha, o tolo é aquela pessoa que não é confrontada. O tolo é aquela pessoa que não entende que a sabedoria vai fazê-lo uma pessoa melhor. Que vai transformá-lo em algo que ele não é.
para que ele possa receber o que ele não recebeu ainda. Para que ele possa vencer o que ele ainda não venceu. Esse é o tolo. O tolo é aquela pessoa que quer continuar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, sem mudar nada nele mesmo. Isso serve para todas as coisas na nossa vida. Sabe, todas as vezes que a gente vai fazer Casados para Sempre, por exemplo, né, a gente faz turma de Casados para Sempre toda quinta-feira, né, eu e Tati, pastor Aline e o pastor Leonardo também fazem turma de Casados para Sempre e tal. E em breve a gente vai ter ali também a Roberta e o Ernesto fazendo e tal. Né? Quando a gente vai fazer as turmas do Casados para Sempre, a primeira coisa que a gente aprende na primeira lição, e ela vai até a 13ª lição, falando a mesma coisa de jeitos diferentes, é que se você quer manter o seu relacionamento saudável, você precisa mudar você, e não o outro. Porque as pessoas entram reclamando do outro. Elas entram falando, porque o meu marido não me dá atenção. Porque minha esposa não quer saber de mim. Porque não sei o quê, porque não sei o quê. E a gente é muito bom de apontar para o outro, né? Aliás, a gente é expert de apontar para o outro. A gente é muito bom nisso, sabe? E aí, na hora que Deus fala, não, olha para você. O que é que você vai mudar? Né? E aí a gente começa a mudar e as relações começam a mudar porque a gente começa a plantar outras sementes, né? E a palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? E se tem uma lei da Bíblia, que mesmo quem não conhece a Bíblia conhece, é a lei da semeadura, né? Que a gente não escolhe o que a gente colhe, a gente escolhe o que a gente planta. E aí você começa a plantar amor, você começa a plantar comunhão, você começa a plantar paciência, você começa a colher essas coisas todas, né? E, aliás, uma coisa que eu gosto muito na colheita é que você planta uma semente e você colhe uma árvore, né? Então você não colhe na mesma quantidade que você plantou. Você planta uma semente de maçã, você colhe uma macieira. Você tem várias outras maçãs. E isso é para o bem e para o mal. E se a gente quer mudar, a gente tem que parar de plantar aquilo que a gente não quer mais colher. E com relação a nós mesmos, com a nossa vida profissional, com a nossa vida financeira, com a nossa vida amorosa, é a mesma coisa. Você precisa plantar espiritualmente. Você precisa dizer, eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais aquele do bateu, levou. Eu não sou mais aquele que quer ganhar todas as discussões. Eu não sou mais aquele que quer levar vantagem em cima de tudo. Eu não sou mais aquele que só está feliz se estiver ganhando. Eu não sou mais esse. Eu sou aquele que é manso, porque fruto do Espírito é mansidão. Eu sou aquele que é pacífico, porque fruto do Espírito é paz. Eu sou aquele que é amoroso, porque fruto do Espírito é amor. E a gente escolhe. Porque uma grande mentira que disseram para você é que essas coisas são sentimentos. Elas não são sentimentos. Se elas fossem sentimentos, elas estavam na tua alma. Mas elas são do Espírito. Então elas são decisões, elas são atitudes. Elas são coisas que você começa a fazer todos os dias e elas dão fruto. É igual ir para a academia e ficar forte. Você vai para a academia todo dia. Um dia fica forte. Se for todo dia. No primeiro dia, só dói. Aliás, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, também. Mas uma hora fica forte, fica saudável. E trabalhar o teu espírito é a mesma coisa. Você devolve com amor e a pessoa te xinga. E você pensa, eu sou trouxa. E aí você devolve com amor e você pensa, mas eu estou plantando amor. E a pessoa te xinga, você pensa, não estou plantando nada. Mas quando você planta, demora para aparecer aquele brotinho, para crescer, para virar árvore. E assim dentro de você também. Quando você começa a pensar e decidir amar, decidir entregar o controle. Gente, poucas coisas são mais difíceis de fazer na vida do que entregar o controle para Deus. Pelo menos para mim sempre foi uma coisa muito difícil. Pessoas que têm o controle sobre tudo, tem muito difícil entregar o controle para Deus. Porque a gente sabe tudo o que pode acontecer. Porque você já pensou na opção A, na opção B, de como resolver, de ir para cá, de ir para lá e tal. E você entregar o controle a Deus é muito difícil. É muito difícil. De você falar, pai, é do seu jeito, faz do jeito que o Senhor quiser. Eu me lembro que eu tive uma experiência uma vez que eu estava tentando resolver uma questão profissional de todas as maneiras. Eu pensei em 20, 30 estratégias diferentes e todo dia eu tentava uma nova. E não dava certo. Aí um dia
Eu estava tentando convencer uma pessoa. Era uma questão profissional que eu precisava convencer uma pessoa. E eu usei todos os argumentos que você imaginar e não dava certo. Aí eu fui para minha varanda, comecei a orar e falei, Pai, eu não sei mais o que fazer. E Deus falou para mim assim, porque não é você. Entrega o controle. E aí eu orei e falei, faz do jeito que o Senhor quiser. Tá tudo bem, eu não vou mais tentar. Se não for do meu jeito, tá tudo bem, eu te agradeço. Se for do seu jeito, de outro jeito, tá tudo bem. Eu orei, passou aí algumas poucas horas, a pessoa me ligou, falou assim, Bruno, eu estava pensando aqui, você tem razão, vamos fazer do seu jeito, do jeito que você falou, do jeito que você quiser, a gente vai fazer. Eu falei, não é possível, cara. Se eu soubesse lá no primeiro dia dos 30, que era só eu entregar o controle, eu já tinha entregado lá atrás para poder poupar energia. Sabe? Mas a gente faz isso. A gente faz isso. Duas coisas são muito difíceis de fazer. Entregar o controle e viver a paz que excede o entendimento. Sabe o que é viver paz que excede o entendimento? É você estar em paz, não importa o que aconteça. É estar em paz. A gente costuma brincar que... Tem uma pessoa que eu conheço que vive a paz que excede o entendimento no trabalho, que é o Diego que faz a nossa filmagem aqui, que transmite. Porque às vezes você olha para o Diego, tá assim, caiu a internet, a câmera deu errado, fez não sei o quê, não vai para o ar. Então não sei o quê, a gente está aqui descabelado. E aí você olha para ele, ele está do mesmo jeito. E aí naquela hora você fica com raiva, você faz muito sonso, não é possível, não fez nada e tal. Mas é porque ele sabe que se ele tiver nervoso, ele não vai resolver. É engraçado isso. E assim, resolve. E aí vai e resolve. Sabe? E eu acho que se eu fosse resolver do meu jeito, já era, não saía nada tal. Né? Eu faço isso muito no meu trabalho, eu conheço outras pessoas que fazem isso também. Viver a paz que excede o entendimento é não olhar para a tempestade. Você está no meio da tempestade e você só pensa, nossa, depois dessa tempestade vai aparecer um sol tão bonito. Sabe? É você estar no meio do deserto e pensar, não vejo a hora de chegar àquela terra prometida, esse deserto é só uma travessia. São essas coisas, sabe? Isso é viver a paz que excede o entendimento. Porque viver em paz quando está tudo bem é muito fácil, é até obrigação, né? Está tudo bem, você está enxergando tudo bem e tal. Agora, viver em paz quando está tudo caindo aos pedaços ao seu lado é muita confiança. Isso é desenvolver o teu espírito. E às vezes Deus não te deu aquilo que você espera, porque Ele espera que você entregue o controle e você esteja em paz. Porque aí Ele vai saber que você confia nele, independentemente do que aconteça, quando aconteça. E aí Ele derruba os seus inimigos. Não é que Deus não vai agir. A gente tem que entender que se a gente está do lado de Deus, a gente está do lado certo. E se a gente não teve vitória ainda, é porque ainda não acabou. Porque o lado de Deus não perde nunca. O único jeito de você perder uma batalha quando Deus está do teu lado é você desistir. É você parar de lutar. E você só para de lutar se você olhar as circunstâncias, ao invés de olhar a promessa que Deus tem para você. E aí você vai dizer, pastor, mas Deus não tem nenhuma promessa. Como não? Deus tem um monte de promessa para você. Um monte, só está escrito aqui, ó. Ele fez um livro de promessas para você. Ele te disse, por exemplo, que se você honrar o teu pai e tua mãe, os seus dias vão ser prolongados na terra. Olha só, promessa de longevidade. Ele te prometeu que se você aceitar Jesus como Salvador, você é salvo. E o seu nome é escrito no livro da vida. Ele te prometeu que se você entregar as coisas para Ele, Ele diz que pelas pisaduras de Jesus Cristo fomos sarados. Ou seja, você tem o direito à saúde vinda de Deus, porque Ele falou, pelas pisaduras de Jesus Cristo fomos sarados. Ele te diz que, se você pedir com fé, Ele vai te dar. Ele fala que se você colocar Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Cara, olha, eu acho isso tão bonito. Deus diz assim, eu só quero que você me ame e me coloque em primeiro lugar. E tudo mais que você precisa, eu vou acrescentar na tua vida. Só que às vezes a gente pede alguma coisa que vai fazer mal para a gente. Eu costumo dizer que se todos os meus planos tivessem dado certo, tinha dado tudo errado. Porque eu não estaria aqui, eu não estaria falando o que eu falo, trabalhando onde eu trabalho e tal, porque os meus planos eram ruins.
Porque também a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Só que a gente não enxerga, porque Deus é um Deus de mistério. Porque se ele te contasse tudo, ele não precisava que você tivesse fé. Você tem que ter fé, porque fé é acreditar no que você não vê. E fé é o contrário de medo. Mas ele tem promessas. Ele tem promessas e visões. A visão que ele dá para Isaías, ele fala, louvemos ao Senhor. Diz, louvemos ao Senhor. Eu vou erguer aquilo que é meu, eu vou destruir o que não é meu. Está falando, eu vou cuidar, eu vou dar a vitória. Só que às vezes a gente não espera, e é engraçado, porque eu tenho a sensação de quando a minha vitória está demorando, eu tenho a sensação de que Deus está olhando para mim e falando assim, ô Bruno, eu queria te dar essa vitória faz uns 6 meses, e até hoje você não mudou isso, tal. Sabe? Então eu comecei a pedir a Deus para mostrar o que é que eu preciso mudar. Eu falo, Pai, mostra em mim o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso transformar. Né? E às vezes ele está trabalhando na minha espera, ele está trabalhando na minha paciência, mas que ele está trabalhando, eu não tenho a menor dúvida. Tá? E aí a gente vai e entrega, porque Deus é tão bom que mesmo quando você está no deserto, ele cuida. Você não vai receber aquela quantidade absurda que você queria receber. Você vai receber o de todo dia. E ele vai cuidar. Olha, quando Deus foi castigar Davi, porque Davi fez algo que desagradou o coração de Deus, e o profeta perguntou o que Davi preferia. Se era Davi ficar na mão dos inimigos, se era Davi ficar doente, se era Davi ficar na mão do Senhor. E Davi falou, eu prefiro ficar na mão do Senhor, porque Deus tem misericórdia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo um homem segundo o coração de Deus, precisava que a justiça de Deus fosse feita e precisava ser trabalhado. Não existe nenhuma outra pessoa na Bíblia que fale que ele era segundo o coração de Deus. Davi era segundo o coração de Deus. E Davi errou, Davi traiu, Davi cobiçou, Davi teve que ser trabalhado para receber as várias coisas que Deus tinha para fazer na vida dele. Todos nós precisamos ser trabalhados. Cada um de nós. Salomão tinha toda a sabedoria do mundo e quase perdeu a salvação. Cada um com uma coisa diferente. Tá? O Satanás sabe onde aperta o nosso calo. Mas a gente também precisa saber, a gente também precisa tomar cuidado, a gente também precisa vigiar, porque as nossas batalhas são espirituais. Agora, nós vamos ser trabalhados para isso. Só precisamos ter fé, ter paz que excede o entendimento e acreditar na visão. Eu gosto de ver Isaías, porque Isaías fala de muita coisa que às vezes são pesadas, né? Mas Isaías tem tantas visões. Isaías tem visões, promessas, sabe? Coisas que iam acontecer depois dele, inclusive, né? Porque tem sementes que você planta para os seus filhos colherem, inclusive. A gente planta semente todo dia, mas a gente planta semente para as várias gerações, porque a gente vai colher pomares. A gente nem dá conta de comer tudo sozinho. Né? Mas entrega o controle a Deus, sabe? Saiba que Deus está no controle, mas Ele quer que você entregue o controle. E que Deus vai agir, mesmo que as circunstâncias não pareçam que Ele vai agir. Porque é nessa hora que aparece o Deus de milagre, o Deus de maravilhas. Né? Se não precisasse de milagre, você resolvia sozinho. E aí você ia achar que era a força do teu braço. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu achava que qualquer negócio que eu botasse a mão dava certo. De verdade eu achava isso, gente. Hoje eu consigo verbalizar. Na época eu não verbalizava, mas eu achava, de verdade. Até que Deus me mostrou que todos os negócios que eu botava a mão davam errado. Que era para eu entender que tinha que dar certo só quando Ele agisse. E é muito engraçado isso, sabe? E a pastora Tatiana vive me cobrando para eu escrever o livro que Deus mandou escrever. Porque Deus mandou escrever um livro já faz uns 2 anos, eu fico enrolando. É engraçado isso. Eu vou dizer para vocês porque eu não escrevi ainda. Olha como é que são as coisas. Eu sei o que é para estar no livro. Muitas das coisas. Uma das coisas que eu preciso dizer no dia que eu for escrever um livro é mostrar isso. É mostrar como é essa coisa da força do próprio braço e como é muito mais abençoado depois que você entrega a Deus e tudo que eu precisei passar para poder aprender isso. Né? Só que aí
eu continuo vivendo, a minha vida continua acontecendo. E eu continuo tendo os meus problemas. E eu continuo tendo que enfrentar os meus problemas. E aí, às vezes, eu penso assim, eu vou escrever o livro quando eu tiver passado todos esses problemas. Olha que engraçado, sabe? E olha como Deus fala com a gente. Um dia eu estava pensando sobre isso e falando sozinho com Deus sobre isso e falando, Pai, o Senhor falou que era para eu escrever um livro falando sobre isso. E eu sei para quem que é, qual tipo de pessoa que vai ler e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas eu continuo enfrentando problemas muito parecidos com os que estavam lá atrás, né? Mudou a categoria e tal, mas são coisas parecidas e tal. Eu falei, como é que eu vou escrever se ainda não terminou a jornada do herói? Sabe? E aí, de verdade, eu estava pensando sobre isso. Aí eu estava conversando com Tati lá em casa e ela falou assim, amor, você sabe qual foi a idade que Davi foi para a cova dos leões? Daniel? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, mais de 80. Aí eu pensei, caramba, né? Daniel passou luta a vida inteira, né? E as coisas que Deus mostrou para Daniel e ele escreveu são coisas que a gente lê até hoje, são coisas que impactam a nossa vida até hoje. Se Daniel tivesse esperado parar de lutar para poder escrever as coisas que Deus mostrou para ele, a gente não conhecia nem a história de Daniel. A gente não sabia nada das profecias que Deus mostrou para Daniel. Aí eu pensei, quem sou eu, que sou tão menor do que Daniel, para poder achar que tem que esperar ter um final para poder colocar as coisas. Olha como a gente é. Isso não deixa de ser ego, sabe? É engraçado isso. E Deus vai trabalhando, vai trabalhando. Eu levei uma chicotada no meu ego esse dia, assim, nem comentei com a Tati, mas eu pensei, nossa, que vergonha tal. E aí Deus mandou ela escrever um livro, ela escreveu em 6 meses. Está acabando. Tá acabando, sabe? Que é para poder me mostrar como é que são as coisas, sabe? Então, assim, seja obediente também. Porque às vezes a gente não recebe a vitória também porque a gente não é obediente, né? Mas eu quero só finalizar te dizendo assim, foca na visão do que Deus tem e como você vai trabalhar você para alcançar a visão. Porque a visão que Deus tem não é a que você tem. A que você tem é míope, é pequena, é só o que você está passando hoje. A que Deus tem é muito maior, é cheia de promessas. Foca na visão de Deus e foca em trabalhar você espiritualmente, mudar você espiritualmente para você poder alcançar a visão que Deus tem para você, não a que você tem para você. É isso que é mais importante, entenda isso. Trabalhe em você, no seu espírito, para chegar onde Deus quer que você chegue, não onde você quer chegar, porque o que você quer chegar é muito pequeno e Deus quer te usar muito ainda. Amém? Se coloca de pé, eu vou fazer uma oração por você. Pai querido, eu me coloco agora diante de Ti, Senhor, e eu quero Te agradecer por todas as pessoas que estão aqui, que estão em casa também, e eu coloco cada uma diante de Ti, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar as suas promessas e as suas visões para a nossa vida, Senhor. Pai, não permita que nós sejamos as pessoas que atrapalham as nossas vitórias. Que o Senhor trabalhe em cada um de nós o que precisa ser trabalhado. Nos transforma, Senhor, para que nós possamos chegar ao fim desse deserto o quanto antes. Que nós possamos ter mais fruto do Espírito e menos fruto da carne. Transforma o que tiver que ser transformado. Senhor, nós te entregamos o controle. Está em suas mãos, Senhor, não é nosso, é teu. Está aqui o controle de tudo das nossas vidas, Senhor. E traz a paz que excede o entendimento. Essa paz que é firmada na fé em Ti, Senhor. Nós entregamos e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.